A gente mais cedo estava falando aí sobre o clima político no nosso país neste momento, mais pró-anistia do que estava antes. A gente vê essa negociação no Congresso, a gente vê algumas ações no Supremo Tribunal Federal acontecendo e algumas celebrações de bolsonaristas nas redes sociais, inclusive, dizendo tá dando certo. Eles devem utilizar o caso Débora para justamente levar mais pessoas às ruas no próximo final de semana para pedir a anistia. Essa movimentação, inclusive, aí, sobre a pró-anistia, que deve ter o apoio agora também da mulher de Bolsonaro, a Michele Bolsonaro deve participar. Outras mulheres vão entrar nessas manifestações e participar mais ativamente dessas manifestações pró-anistia, inclusive com desenho de batom, pedindo anistia, que tem a referência com o caso Débora. Bom, vamos aos fatos e eu queria muito a análise do professor Mairovich a respeito disso. O ministro Alexandre de Moraes tirou da prisão mais 5 acusados pelos ataques de 8 de janeiro e as ordens foram expedidas entre as últimas sexta-feira e segunda-feira. Antes disso, neste ano, só uma pessoa tinha deixado a prisão por decisão de Moraes. A decisão com mais destaque na semana passada foi a da cabeleireira Débora, né, que pichou a estátua, a justiça, com batom na Praça dos Três Poderes. E ela deixou a penitenciária feminina de Rio Claro e passou a cumprir a detenção domiciliar. Moraes também deu decisões favoráveis a outros 4 acusados de participar do acampamento golpista em frente ao QG lá do Exército em Brasília. Um dos soltos foi um empresário, Leonardo Henrique Maia. Ele tinha sido preso em fevereiro por descumprir medidas cautelares impostas pelo Supremo. Bom, Gustavo Gayer escreveu lá nas redes sociais, está dando certo. Dia 6 de abril estaremos na Paulista mais uma vez para acabar com essa injustiça. Vamos lá, professor Mairovich, essas decisões do Alexandre de Moraes, elas são... É possível entender essas decisões? Elas estão corretas? Ou há realmente um reflexo dessa pressão que vem acontecendo em cima do Supremo em relação aos que participaram do 8 de janeiro? A decisão, Fabiola, atenção, é corretíssima. Corretíssima. Vamos ver o caso a caso. Veja, um dos contemplados tem câncer e teve um infarto e está em situação de saúde precária. Ora, a decisão não poderia ser outra, até pelo componente humanitário. Então, está certíssima. O que está errado é que o Moraes levou um tempo exagerado em conceder isso a uma pessoa com câncer. Ele tem câncer de próstata, pelo que eu li, já avançado, e teve um infarto do miocárdio. Outros casos são casos de pena que não ultrapassam 1 ano e meio, quer dizer, penas baixas, onde a cadeia decorreu do descumprimento de condições, ou seja, de pena substitutiva que impunha condições, ou penso até de sursi, em quando se cumpriu condição. Ou seja, o sujeito mudou de domicílio, não avisou. Então, agora, o ponto estava na hora de se mudar de novo, de se restabelecer o benefício. Passou da hora. Sim, mas isso foi feito. Veja o exagero bolsonarista. Está dando certo? Está dando certo no quê? A decisão é técnica, é correta e os casos, um de saúde e outros sem a menor gravidade. E você, hein, Josias, como é que você tem analisado essas decisões do Supremo Tribunal Federal, que elas estão acontecendo ao mesmo tempo da discussão no Congresso Nacional sobre a anistia e também numa articulação com essas manifestações na rua? Há algumas pessoas entendendo que até em alguns casos a anistia pode ajudar a reduzir
essa polêmica política e focar muito mais nos mandantes do 8 de janeiro do que aqueles que realmente participaram dos atos. E que isso talvez fosse bom para amenizar esse estresse político que existe no nosso país. O que você acha a respeito disso, Josias? Então, nós não podemos amenizar estresse político à custa de uma contemporização com o crime. Há um crime, o crime precisa ser punido adequadamente. Você se lembra, Fabíola, que aqui já no primeiro dia o próprio professor Walter estava aqui conosco e ele comentava que era exagerada a pena que foi imposta ao primeiro réu, que foi julgado em função da invasão lá, o quebra-quebra do 8 de janeiro, um sujeito chamado Aécio, funcionário da Sabesp, hoje já deve ter sido até demitido. Mas ele pegou 17 anos de cadeia. O professor Walter, no primeiro momento, ele disse aqui, essa pena é exagerada. Então, existem decisões no Supremo que embutem um certo exagero. Agora, qual é a via correta para discutir essas decisões? É o judiciário, é a via do recurso, é a via do voto divergente, que foi esboçada pelo ministro Luiz Fux, ao informar, pediu vista, suspendeu o julgamento daquela cabeleireira Débora, a cabeleireira do batom, que pintou lá o Perdeu Mané na Estátua da Justiça, e avisou, na sessão em que o Bolsonaro foi convertido em réu, ele avisou, olha, eu vou apresentar um voto divergente em relação a esta pena de 14 anos que o Alexandre Moraes propôs num voto para a cabeleireira, foi acompanhado pelo Flávio Dino, suspendeu-se o julgamento. Esta é a via adequada. A rediscussão no âmbito do próprio tribunal sobre essa dose do castigo. Está adequado, não está adequado? Fora disso, é conversa fiada. E essa história de que está dando certo de fato. O Bolsonaro está lá no caminho da cadeia, está agora no banco dos réus. Isso é correto, está dando certo. Está dando certo também a forma como a cúpula do Congresso vem tratando até aqui a proposta da anistia. Ainda ontem dizia o presidente da Câmara, que está sendo pressionadíssimo para destravar a votação da anistia, para levar logo ao plenário. Ele disse, olha, não é hora disso. Há outras prioridades no Congresso Nacional. Até aqui não surtiu efeito a pressão do bolsonarismo. É improvável, vai haver nova manifestação agora no dia 6, domingo que vem. Ainda que o Bolsonaro enchesse toda a Avenida Paulista, e na oportunidade em que ele foi mais exitoso, ele encheu 7 quadras da Avenida Paulista. Suponha que consiga levar até mais gente à Avenida Paulista. Isso não vai mudar a realidade. O fato do Bolsonaro desconhecer a realidade que o cerca não faz com que essa realidade desapareça. Ainda que o Congresso aprovasse a anistia, a palavra final nessa matéria é do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo declararia a inconstitucionalidade de uma anistia aprovada do modo como está sendo concebida no Congresso Nacional. Então, até aqui, de fato, está dando certo, porque, a despeito da pose de vítima do Bolsonaro, das manifestações que ele tem feito na rua, até aqui não avançou no Congresso a proposta de anistia. Ainda que avance, o Supremo lá na frente dirá que é inconstitucional. E, por hora, o Bolsonaro está lá, sentado no banco dos réus, a caminho da cadeia. Então, Fabíola, está dando certo, de fato. Fala, professor Mairovich, ele quer acrescentar uma análise a respeito desse caso aí, das penas aos menores, como alguns dizem, aos bagrinhos, né, que você chama, ô Josias, do 8 de janeiro. É isso. A massa de manobra, né? Olha, eu vou pegar aqui, Fabiola, uma coisa que o Josias disse lá atrás, e que depois muitos juristas colocaram, porque era uma coisa muito importante, muito evidente. Ou seja, vamos pensar nos 2 crimes, no golpe de Estado e no atentado violento. Será que para se dar um golpe de Estado não precisava de um atentado à democracia? O que eu quero dizer com isso é que dá para se levar isso num conflito aparente de normas e se ficar com uma só, pelo princípio da consunção, da junção.
Isso é possível. Como é possível também se usar uma ciência que se chama política criminal. Quando a pena é exagerada, se usa de uma política criminal para se reequilibrar, para se colocar melhor a individualização da pena. Ora, onde é feito isso? Pode ser feito isso? Sim, pode. Pode. Unificação de penas é um incidente do processo de execução penal. Então, se pode fazer isso ainda em sede de execução penal. O ponto, a execução penal, ou seja, depois do trânsito em julgado da condenação ou das condenações, e já temos condenações e já temos trânsito em julgado. Qual é a autoridade competente para a execução dessas penas? Será ministro do Supremo ou será juiz de execução penal? Esse é o ponto. O juiz de execução penal vai poder unificar e mudar a decisão do Supremo? Então, veja que no mundo jurídico vai se começar uma grande agitação que o Josias já percebeu lá atrás. Para quem está conosco na TV, um intervalo, mas a gente segue falando sobre isso no YouTube. Ô Thales, a gente vê que essas decisões do Supremo, elas acontecem ao mesmo tempo das negociações no Congresso, né? Você percebe um tipo de pressão do judiciário agora pela população, pelos bolsonaristas, e eles podem, de repente, amenizar essas penas? Isso é bom ou é ruim para o entendimento do que foi o 8 de janeiro? Olha, o partido do Bolsonaro, o PL, está fazendo uma enorme pressão e não está adiantando nada. Ou seja, do ponto de vista de avançar no Congresso o projeto de anistia, não está dando certo em nada essa mobilização bolsonarista. Agora, o fato é que os bolsonaristas têm realmente tido um domínio maior do marketing do que os petistas. Isso em geral. Por exemplo, esse caso do batom. Eles pegaram essa moça como exemplo, usaram ela como um símbolo bastante e conseguiram convencer a opinião pública e até o próprio Alexandre que, olha, tem que mexer nisso daí, porque está errado. Está errado, vocês estão dando penas altas demais, está rediscutindo, na verdade, recolocou a discussão. Olha, eu vou rever aqui se a pena é essa, pediu vista, para rever se a pena não está exagerada. Nesse sentido, eles ganharam a batalha do marketing, da conquista da opinião pública de que as penas têm sido altas demais para os magrinhos, para os bolsonaristas, para aqueles que não entraram dentro, não quebraram, só picharam com batom, etc. Houve esse avanço junto à opinião pública, é verdade, mas não tem nada a ver com a anistia. O projeto de anistia, essa pesquisa Quest mostrou também, não tem apoio na opinião pública, e no Congresso não há a menor intenção de se votar isso agora. O presidente do Senado já falou que é contra, que não está no momento, e o presidente da Câmara já também conversou com vários líderes para saber se tomou o pulso dos líderes e viu que os líderes não estão com essa pressa em votar isso aí, e ele vai empurrar com a barriga. Essa que é. E o próprio líder do PL na Câmara já sentiu isso. Ele que estava levantando essa bandeira, o PL tentou fazer uma obstrução na Câmara e não tentou fazer uma obstrução e não conseguiu fazer, porque não deu certo. Professor Mairovitch, se essa anistia passar no Congresso, ela pode ser contestada? O senhor acredita que o Supremo contestaria isso ou não? Olha, tem duas coisas importantíssimas. Eu peço atenção. O Thales fez uma colocação
que todos estão pensando nisso e o bolsonarismo está explorando isso. Penas exageradas, penas dosadas com o fígado. A pergunta que não quer calar é a seguinte, e fico aqui para o grande exame do Josias e do Tati. E aí, uma pena exagerada, ela ou é apagada pela anistia ou ela pode ser consertada pelo judiciário? O que se está tentando? É uma anistia para pegar o Bolsonaro. Então se colocam penas exageradas e vamos prestigiar o pessoal de 8 de janeiro, mas na verdade quem está tramando isso é o Bolsonaro. Por quê? Porque a anistia é ampla, é geral, é irrestrita, pega até aquele que não está condenado. Então o caminho é anistia, é apagar tudo, é esquecer? Não. A lei de execução penal mostra o caminho para se corrigir a pena em caso de unificação de penas, no caso de conflito de normas. Então, vejam, estão se esquecendo a bandeira da anistia, quando a bandeira certa, atenção, a bandeira certa é se buscar num incidente de execução penal, uma unificação de penas. Não sei se eu fui técnico demais ou se deu para perceber, Josias, Tales e Fabio. Não, eu acho que o resumo é não a anistia, né? Dá para resumir dessa maneira. Sim, é um incidente de unificação. Sim, é um incidente. Fala, Josias. Tem um aspecto, Fabiola, que é preciso ser realçado. As pessoas não costumam ligar uma coisa a outra, mas elas estão intrinsecamente ligadas, que é a atuação das duas turmas do Supremo. Uma turma solta, a outra providencia a tranca, né? Ninguém gosta do que não entende. E o Supremo Tribunal Federal se tornou uma corte incompreensível, porque a segunda turma hoje concede anistia a todo mundo que foi condenado por corrupção no Brasil. Anistia, essa é a palavra. Quem tinha sentença condenatória, a segunda turma está passando uma borracha. Agora mesmo está em discussão lá uma decisão do Dias Toffoli que anulou as condenações do ex-ministro Antônio Palocci. Dias atrás, o Gilmar Mendes anulou todas as condenações impostas ao José Dirceu. Anularam-se as delações na Odebrecht. Cancelaram-se as multas. Então, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal promove uma grande anistia para os crimes de corrupção no Brasil. E a outra turma, a primeira turma, está nesse momento julgando, mandando para a cadeia com sentenças draconianas, duríssimas, aqueles que participaram do quebra-quebra e está agora se equipando para condenar o Bolsonaro e o alto comando do golpe. Então, esta turma é contra a anistia e quer, corretamente, punir aqueles que conspiraram contra a democracia brasileira. A pessoa que olha à distância não compreende como um mesmo tribunal pode fornecer anistia para quem cometeu corrupção e, simultaneamente, providenciar a punição para quem tentou dar golpe de Estado. Ninguém ignora que houve abuso de poder, houve um comportamento equivocado de quem investigou corrupção. A força-tarefa da Lava Jato está aí tisnada pelo componente da suspeição, por conta do relacionamento do Sérgio Moro com o Ministério Público. O Sérgio Moro terminou de colocar, ele estava cavando o buraco e jogou terra em cima quando virou ministro da Justiça do Bolsonaro. Isto é inquestionável, ele já foi consagrado, o Supremo pendurou no pescoço dele a medalha do juiz suspeito. Mas isto não eliminou as provas de corrupção. Isto não eliminou as provas de corrupção. Então, não se pode utilizar um pretexto para conceder anistia à corrupção. E quem olha à distância não compreende isso. E agora está se formando, Fabiola, essa discussão sobre o tamanho da pena, ela não é uma discussão que se dá fora do Supremo.
ela ocorre dentro do Supremo, nas sessões de julgamento, enquanto esse caso estava submetido, o 8 de janeiro, o quebra-quebra estava no plenário, juízes divergiram. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, divergiu dessas sentenças draconianas. O André Mendonça também, o Nunes Marques também, o Cristiano Zanin também. Então, há um questionamento que agora foi reforçado pela posição do Fux em relação ao caso da cabeleireira Denise. Mas, se formos contar, aqui temos Cristiano Zanin, Luiz Fux, Barroso, Nunes Marques, André Mendonça, quase uma maioria do Supremo, num colegiado de 11, 5 estão discutindo o tamanho das penas, estão divergindo do tamanho das penas. Então, essa divergência não se dá fora do tribunal, ela ocorre também dentro. Agora, a forma de discutir isto, o tamanho do castigo, é dentro do Supremo, e não concedendo anistia mequetrefe no Congresso Nacional. E se for concedida, se prevalecer essa pressão para que o Congresso aprove ali, em cima do joelho, uma anistia, ela vai cair no Supremo. E aí nós vamos continuar com esse ambiente de animosidade. É hora de discutir castigo, pena para criminoso no judiciário e tirar isto do âmbito político. E é hora também do Supremo respeitar a si mesmo, parar de dar anistia para corrupto, para que a banda do tribunal que providencia a pena para os golpistas não fique desmoralizada.